Não te deixes destruir, ajuntando novas pedras e construindo novos poemas. Recria a tua vida sempre, sempre. Remove pedras e planta roseiras e faz doces. Eu sou Gisela Salles, sou bisneta da Cora Coralina e eu convivi bastante com ela. Ela era uma mulher forte, que passou por muitas dificuldades da vida e conseguiu o que ninguém imaginava. Ela conseguiu reconhecimento. Para isso, ela teve que recomeçar muitas vezes. Eu também, e você, Carol? Eu também. Tive que recomeçar e compreender o que era aceitável ou não nesse meu novo caminho. Ter rede de contato, apoio, troca de experiências e conversa. Fez toda a diferença para escolher a trilha desse recomeço. Para o episódio de hoje, convido a Ariane, engenheira e diretora de supply chain da NEC Corporation, mãe da Olivia, atleta, apaixonada por conhecer o mundo e seus novos desafios. Exatamente. Uma liderança feminina, o que por si só já diz muito sobre ela. Muito bem-vinda. Muito obrigada. Nossa, é um prazer imenso estar aqui, começando com as Coras. Eu sou uma encantada pela Cora Coralina, desde sempre, desde menina, assim. Eu sempre achei muito forte o que ela escrevia, né? E ainda mais conhecendo a história dela, da simplicidade que ela vinha, ela tinha potência, né, em colocar aquilo para fora. Ela com certeza, tipo, já era muito à frente do seu tempo, né? E que bacana, né? Que a gente pode ser forte. Exatamente. Somos coras, todas, né? E me diz uma coisa, Ariane, nosso tema é recomeçar. Você já teve que recomeçar muitas vezes na sua vida? Muitas vezes. Muitas vezes. E eu acho que o diferencial, né, das mulheres em recomeçar é que a gente nem percebe que está recomeçando. A gente só segue. Segue. Acontecem coisas, né? Às vezes a gente tem que mudar de trabalho, mudar de cidade, um relacionamento que termina do dia para noite, filhos que nascem ou filhos que vão embora. E de repente a gente só vai seguindo e vai se transformando. E é muito do que você falou, porque assim, sem rede de apoio, não dá para fazer. E eu acho que as mulheres elas têm muito disso. A gente tende a ser rede de apoio das outras e uma certa dificuldade em aceitar ser rede de apoio, é fato. Algumas mais, outras menos, mas a gente tende a ser rede de apoio. Então, na hora que alguém levanta a mão, a gente está lá e fala, bora, vem junto que eu te levo. E isso eu acho que é a parte mais fantástica que tem em poder recomeçar. E às vezes a gente não pode nem olhar para trás, né? Conta pra gente um desses momentos que te marcou, assim, na sua vida profissional. Profissional? Bom, eu desde sempre, eu tinha, o que me motivava era conhecer o mundo. Eu sempre, desde muito novinha, eu queria conhecer o mundo. Então, eu sempre procurei trabalhos que me levassem para conhecer o mundo, que me dessem essa oportunidade. Mas eu já estava há 20 anos trabalhando numa empresa, já estava numa posição de diretoria, teoricamente, né, devia estar muito bem, feliz, quando na verdade deixei de estar, né? Eu tinha uma filha pequenininha, eu viajava muito, que era de fato o que me motivava a estar nessa empresa, que foi o que me levou para lá, né? Só que eu não sabia falar não. Eu dizia sim para todo e qualquer novo trabalho que tinha, novo projeto, e a empresa, sabendo disso, me dava os principais desafios. Porque, afinal de contas, eu aceitava, eu assumia. Então, os mais difíceis eu estava lá e, ao mesmo tempo, eu comecei a negligenciar o meu maternado, né? Minha filha começou a ficar doente, meu casamento na época estava péssimo, óbvio, eu estava em casa, e eu comecei a adoecer. Eu tive crise de ansiedade, eu comecei a ficar efetivamente doente, até que eu tive uma oportunidade para sair e foi quase isso. Foi uma boia que jogaram e falei,
Uma libertação. uma libertação. E do dia para a noite, Mas teve que chegar lá no fundo, né? Pra você. muito no fundo, assim, de ter crises de pânico, que eu nem sabia o que que era isso. E demorei para entender o que tinha sido uma crise Isso é de muito pânico. comum também, né? Passar por essas crises e falar o que está acontecendo aqui. É. Até a conscientização do que isso significa. Para o passo de pedir ajuda, tem uma distância muito grande. E eu sempre fui uma pessoa que, até por gostar de desafios e me lançar nos desafios, eu me falava, eu aceitava muita coisa que não precisava, né? Que não nem caberia uma vida normal. Você fala, nossa, você não fez isso, aquela você não conseguiu. E eu, quanto mais, melhor. Eu achava, sei lá, que eu ia ganhar uma estrelinha no final. Não sei. De verdade, eu não sei o que eu ia ganhar com isso, mas A busca pelo reconhecimento. Mas é uma coisa que estava dentro de você também, né? Você se sentia em dívida. Será que você se sentia em dívida também? Assim, eu que a opção foi minha, então eu preciso. Eu tenho uma questão assim, eu tenho um diagnóstico de TDAH hiperativo, e então eu já sou difícil de ficar na zona de conforto, né? Eu preciso, eu tendo a querer mais o desafio do que ficar na zona de conforto. Mas daí eu perder o controle, né? E eu achava realmente que eu só ia ser reconhecida no meu trabalho se eu fizesse os projetos mais difíceis, se eu estivesse nos lugares mais inóspitos. Mas ao mesmo tempo eu estava gerenciando minha vida pessoal, né? Eu tive minha filha aos 41 anos, né? Eu brinco que eu peguei a última chamada. Era isso, não ia mais acontecer. E de repente eu precisei, falei, não dá, não posso ser diferente, né? Aí, lógico, isso vem junto com terapia, né? Com autoconhecimento. Mas quando eu entendi que não ia mudar a opinião dos outros ao meu respeito, ou a capacidade que eu tinha de entregar trabalhos, não precisando passar por tudo isso e podendo ficar perto dela, foi quando eu efetivamente mudei de empresa, mudei de trabalho, fui ficar em casa junto com ela. Foi ótimo porque algum tempo depois veio a pandemia e já estava em casa, já tinha construído isso, né? Mas se não fosse, ia ser uma loucura. Teria sido muito mais difícil. Então eu já estava lá, já tinha entendido como é que era esse negócio de estar mais perto, estar em casa todos os dias e ajudar na escola, maternar. Eu precisei aprender a maternar. Foi talvez, acho que o projeto mais difícil que eu tive até hoje. Até porque ele não vem com script, né? Não, mas não tem fim, né? É. A maternidade não tem fim. Não, ela muda de fase igual o joguinho eletrônico. Quando você acha que você ficou bem, ela pula de fase. Você pode afirmar, então, que o seu recomeço pós-maternidade ocorreu nessa fase? Foi nessa fase. A Olivia já tinha 2 anos e esse foi, de fato, um recomeço. Porque eu me lembro de ter, assim, da minha mãe, na época minha mãe estava viva ainda, ela me chamava para almoçar no domingo, não sei o que, e eu falava... Não, eu não era essa pessoa. E hoje eu adoro fazer o almoço. Hoje o almoço é nosso Eu quero todo mundo ali, eu quero isso. Então, assim, eu efetivamente comecei a ter prazer naquilo, que é uma coisa que eu achava, não, o bom é estar no aeroporto, o legal é estar conhecendo o mundo, é estar me desafiando. Então, esse foi um recomeço que me fez aprender muita coisa, né? E coincidentemente ou não, a minha carreira deslanchou depois que eu tomei essa decisão. Olha que engraçado, né? A gente sempre tem o medo de recomeçar e reestruturar e falar não, por Quando eu receio comecei de a não falar- deslanchar minha carreira. Exatamente. Quando eu comecei a falar não, foi quando minha carreira decolou de uma maneira. E tem a ver com a forma como eu comecei a lidar, em delegar e não me sobrecarregar e montar uma equipe super bacana, onde todo mundo participa. E eu acho que tudo isso refletiu, porque eu tinha um ócio criativo depois disso, porque até então não tinha ócio, né? Tava sempre enlouquecida fazendo coisas, executando. E aí eu comecei a usar a criatividade, que é um ponto forte que eu tenho, a favor disso no trabalho. Isso veio com uma resposta muito bacana. E eu também tive a oportunidade de criar um programa para mulheres na liderança por causa disso, porque tinha tempo para fazer. Conta um pouquinho desse projeto, gente. É super interessante, vocês vão adorar.
eu trabalho numa empresa japonesa de tecnologia. Normalmente, empresas de tecnologia tendem a 35% de mulheres, 60% de homens. A minha tinha 3% dessa época. Quando eu E a gente entrei está falando em 2019, 2020. 2020, na verdade, foi na pandemia. E aí, o que aconteceu? Eu sabia que em algum momento aquilo tinha que mudar, né? Porque uma empresa onde não tem mulheres, tem pouquíssimas mulheres na liderança, tem mulheres em posições de não liderança, mas não tem referência. Então, como é que a gente quer abrir porta para jovens que entram no mercado de trabalho, mas não querem estar ali, né? Sim. Tipo, eu falo, nossa, lugar aqui antigo, só tem homem, aí você vê lá aqueles organogramas que são homens, né? E já são pessoas mais velhas e tal. Você fala assim, nós não vamos conseguir mudar isso aqui. E vai ter um momento que vai ter a cota, né? A famosa, precisa aumentar, alguma cota. A diversidade precisa existir, então vamos cumprir aqui uma tabela. Exatamente. E aí eu me lembro bem que comecei a pensar nisso. Eu participei de um estudo, de um curso que eu pude pôr em prática, né, essa ideia, né? Teve um trabalho com uma coaching e tal, eu pude pôr em prática essa ideia, ofereci da época pro meu chefe, que falou, se quiser, vai lá. Se quiser fazer. É interessante, ela pulou essa parte, mas ela entrou nesse projeto porque ela era mulher, porque não tinha homem. Exatamente. Porque ela era uma das únicas mulheres da empresa. Esse curso falou assim, a gente precisa colocar uma mulher, né, nesse curso que tenha, já seja líder, né? Então a gente pensou em você, por exemplo, pensou em mim porque só tinha eu, porque não tem outra, né? Na verdade é essa. E aí, eu falei, bom, vamos começar a fazer eu lembro que eu ofereci esse curso, né, pro meu chefe. Ele não deu sim nem que não, mas falou assim, se quiser você faz, mas não tem importância nenhuma, não teve apoio. E aí veio a tal da cota, e veio com uma espécie de KPI que ele tinha que aumentar, e o bônus da liderança estava atrelado a isso. Na mesma hora ele me ligou e falou, aquele programa tá pronto. Eu falei, mas a pessoa motivada pelo desafio tá pronto, bora. Aí a gente fez um quiz, assim, eu me juntei com outras mulheres que não tinham posições de liderança, mas que queriam abraçar o projeto, que eram da área de recursos humanos. A gente montou, ele era basicamente 3 pilares. Mentoria especializada, jornadas e treinamentos, assim, que mais de 60 tipos de capacitação de todo tipo, desde PowerPoint a técnicas de liderança, mas tinha muita coisa, e rodas de conversa. Essas rodas de conversa eram para ser mensais, onde a gente, quando lançou o programa, 147 mulheres se inscreveram da América Latina inteira. Era impressionante. Quando a gente marcava essa roda de conversa, todas estavam lá. Com caríssimas reações de alguém que estava de férias, ou que de fato não deu para estar, mas massivamente estava todo mundo lá. Todo mundo queria estar lá. E essas rodas de conversa... Era uma dor, né? Elas eram tão gostosas e tão emocionadas. A gente saía muito emocionada. E mesmo eu sendo a mentora do programa, eu acho que foi quem mais me emocionei, mais aprendi. E eu comecei a perceber que cada tema que a gente tinha e cada troca que a gente fazia, as dores eram as mesmas, as inseguranças eram as mesmas. A gente vinha muito... Todo mundo tinha a mesma forma de pensar, de se aceitar, de entender sobre assédio, por exemplo, que... Quantas nós não passamos assédio sem saber que estava passando? Ou que podia ter ido denunciar e nunca foi. E até hoje meio que sente assim, será que e se aconteceu alguma coisa com ele e tal? Melhor não, vai que eu me confundi. Então, assim, eram várias coisas que eu falei, não é possível que todo mundo seja, todo mundo. E a gente está falando de países diferentes, de culturas diferentes, de classe social diferente, mas todas as dores eram unânimes. E aí eu resolvi que eu queria estudar melhor isso. Falei, não, eu preciso estudar, porque não é possível. Senão, porque o programa em si, que ele chama Elas, era liderando a própria carreira. E eu falava muito sobre isso. A sua carreira só depende de você. Esteja pronta para o dia que... Não importa se vai ser uma cota ou se vai ser
uma oportunidade, uma vaga que abre na sua área, o que você esteja pronta. E principalmente, saiba o que você quer. Porque se você não souber o que você quer, como é que você vai estar pronta? Né? Então, eu falava muito sobre isso. E aí, ao mesmo tempo, eu falei assim, eu acho que o que eu quero é isso. O que eu queria mesmo, de fato, era estar ali falando para essas mulheres, estudando sobre isso. Virou uma chave, assim, Virginia, eu sou engenheira elétrica, né? Trabalhei a vida inteira com a parte de supply chain, com operação logística. De repente eu me vi ali e falei, eu quero... Envolvida. Parece que abriu uma cortina, eu falei, é isso que eu queria para a vida toda. Eu falei, como é que eu demorei tanto para chegar até aqui? E é tão importante falar sobre autoconhecimento, sobre preparar uma pessoa para ela ter a oportunidade, para ela estar pronta, sabe? Eu acho que, obviamente, a maternidade, ela me fez pensar muito sobre isso. Que Até que você teve uma filha, né? Eu acho que que mundo que eu quero para minha filha. Que mercado de trabalho eu quero que receba ela, né? Eu quero que ela não passe os percalços que eu tive que passar, que a minha geração precisou passar. Então, foi um primeiro motivador, sim, mas o que de fato me motiva até hoje foram essas rodas de conversa, foi entender o quanto isso tem tanta coisa para ser feita, tem tanta E coisa. veio tanto desse lado de troca de experiências e vivências no mundo, quanto você já tentou se aprofundar no estudo da neurociência. Não, sim. Isso te motivou a estudar a neurociência? Me motivou a estudar, porque foi o que eu falei. De repente eu falei, mas tem uma chave aqui que todo mundo tá virada. O que é isso daqui, né? Como é que a gente desvira isso? É só com conversa ou dá para eu criar de um jeito a minha filha para ela não ser assim, né? Para ela não ter essas inseguranças ou ter essas síndrome de impostora que é tão unânime ali. E aí eu fui estudar neurociências, que eu comecei a... Na verdade, eu comecei a avaliar e conversando com outras mulheres sobre psicologia e tudo mais, que eu sempre fazia terapia já há bastante tempo. Aí eu percebi que a neurociência tinha mais a ver comigo, né? Com o tipo de ciência que eu queria estudar. E aí fui lá estudar, falei, bom, vamos ver se tem alguma coisa diferente desse cérebrozinho bonitinho aqui, que faz com que a gente seja desse jeito. Não que esses comportamentos se repitam, essa sensação de impostora se repita. A resposta é não tem. Não somos diferentes, somos idênticos. O que difere de fato? Primeiro são os mitos com os quais a gente acredita desde sempre. Os neuromitos que a gente fala, que é a forma, por exemplo, depois dos 50 você não vai querer estudar outra língua que você não vai aprender. Você vai. Talvez você tenha que, de uma forma diferente, uma abordagem diferente, mas você vai conseguir aprender qualquer coisa, não importa a idade. Até é muito bom para você, né, manter São as crenças limitantes, né? E são, de fato, os neuromitos. E também tem muito a ver com os incentivos. Os brinquedos que a gente teve, as brincadeiras com as quais a gente brincava com as meninas, e que até hoje a gente incentiva, e as brincadeiras dos meninos. E isso é uma coisa muito, muito clara, porque assim, os meninos, eles são corajosos, eles são... Pode pendurar no lustre, pode fazer o barulho que for, é Homem-Aranha, o Super-Homem, nossa, pula, voa. Isso é incentivado, né? A coragem é incentivada. Quanto a nós, meninas, o incentivado era brincar em grupos, a rede de apoio, em grupos. Primeiro o outro e depois a gente. Primeiro você dá comidinha pro filhinho, primeiro você faz a comidinha do papaizinho, né? Você faz o chá com as amiguinhas, e depois você... E isso é um incentivo desde muito pequena. Fala baixinho, né? Fecha a perninha, comportada. Ai, que bonitinho. Olha a outra menina comportadinha. Só você tá fazendo bagunça. Muito disso. Então, isso tem muito a ver com a voz, né? Quando a gente fala mais alto, seja numa reunião ou seja em casa, né? Parece, aos olhos de quem escuta, fala, descontrolou, perdeu o controle ela ali. Tá histérica. Pois é, ó. Tá na TP. Outra menopausa. Menopausa. E aí, e tem muito disso. Até a gente se assusta com a nossa voz. E aí, por que essa voz incomoda, né? Por isso, porque ninguém tá acostumado a ouvir.
Os meninos, a voz mais alta que eles escutam é a voz do bronca. Então não é bom, né? Então, quando você começa a entender tudo isso e começa a mudar a forma de criar a nova geração, ou que entender que, olha, você só foi criado assim. Você não é assim. Isso aí pode mudar. Isso pode ser. Fale o que você pensa assim. Traga o que você. Eu quero ouvir a sua ideia. E aí tem muito disso. Você está como gestora, né? Eu trouxe muito a neurociência para isso. Todo mundo quer participar. É do ser humano. Eu acho que todo mundo quer fazer parte. Por que a gente gosta de fofoca? Todo mundo gosta de fofoca, tá? Não é? Todo mundo gosta. Por quê? Porque a gente sente que está participando da vida. Então, assim, é o participar que todo mundo quer. Então, quando você traz a sua equipe, seu trabalho, para participar, para fazer parte, para tomar decisão, seja homem, seja mulher, a voz que for, e ela abrir para você o que ela sente, isso tudo faz muita diferença no meio. E outra coisa que até eu conversei com meu marido semana passada sobre isso, que eu acho muito bacana que nós, mulheres, até por termos esse hábito de estar mais juntas, né, mais cuidando de todo mundo, a gente tem um olhar em cima de uma equipe que a gente sabe quem tá bem e quem não tá. A gente consegue enxergar que aquela pessoa Tem uma sensibilidade. tem uma sensibilidade, que ela não é assim, ela tá assim, por alguma questão que talvez a gente não sabe, e ela tenha todo o direito de não querer falar. Mas cabe ao gestor que tem essa sensibilidade, talvez desafogar um pouco aquela pessoa naquele momento, talvez trocar de posição, talvez aquela pessoa não sirva para que ela conseguiu um cargo que pode ter sido uma promoção, mas não era para ela, para a característica dela. Então, talvez você mostrar, olha, se você for por aqui, acho que você cresce mais, você voa mais do que para o outro lado. Então, essa sensibilidade, eu acho que como as mulheres têm mais do que os homens até, que são muito mais focados em resultado. Seria um diferencial da liderança feminina. Eu acredito que sim. De fato, eu vejo assim. E um sentimento, Ariane, que para quem nos escuta e que está nesse momento de transição ou que está passando por um recomeço profissional e que se questiona, né, qual ponto a trabalhar para eu dar esse passo? Olha, isso é muito bacana. Assim. Existe um livro, até eu indico para quem quiser ler, que é Meus Pontos Fortes. E aí eu me incluo nisso, e eu acho até, por trabalhar nesse programa de mulheres, eu acho que é uma característica muito das mulheres, mas talvez até, acredito que os homens também têm. A gente foca muito no negativo. Aconteceu na empresa que eu trabalho, a gente lançava posições no mercado, lá no LinkedIn, e mulheres nem aplicavam, não se candidatavam. E os homens se candidatavam. E aí a gente falou, poxa, mas a gente tá com a cota lá, a gente precisa subir, o KPI do chefe, precisa subir. Aí a própria pessoa do LinkedIn falou, olha, o que acontece é o seguinte, vocês estão colocando muitos requisitos na vaga. E o que acontece? Vamos supor que uma vaga tem 15 requisitos. Se as mulheres tiverem 14, mas não tiver um, ela não aplica. Porque ela se prende naquele um que ela não tem. Se o homem tiver 2, não tiver 3, ele aplica e fala, lá, olha, eu converso e vamos resolve. Aí ele fala, não tem nada a perder, vou lá ver qual é. Que é uma coragem, é a coragem do super-homem. E a gente fala, cara, mas putz, essa aqui se joga, né? Essa aqui eu não tenho. E ela se foca naquilo. Então, eu acho que hoje, para quem está recomeçando, primeiro de tudo, tenha claro quais são seus pontos fortes. Saiba quais são. Autoconhecimento. Conversa com quem você... Tem o livro dos pontos fortes, que tem teste para fazer. Ouça podcast, conheça, troca se reconheça. Exatamente, se reconheça naquilo que está sendo falado, que está sendo lido. E aí, lista lá 5 pontos fortes que você sabe que tem. E não importa o que você não tem. Porque o que você não tem, você não vai trabalhar sozinho, você vai na ilha, né? Você vai ter uma equipe que
Porque vai ter. Eu, por exemplo, eu falo, eu sou péssima em PowerPoint, mas péssima mesmo. Gente, eu faço o PowerPoint que fica Eu parecendo... sou boa! Olha, vamos trabalhar junto. E eu tenho uma ideia incrível, mas meu PowerPoint parece Ai, de eu uma sou criança da terceira série. Ai, sou ótima, adoro. E aí, Caramba. eu sempre olho e falo, e hoje em dia até tem umas ferramentas que melhoraram um pouco a minha vida, mas eu sempre... Só que o que eu pedia para alguém fazer essa parte e focava no conteúdo, que esse eu sabia que estava bom. Então, você não vai conseguir ser bom em tudo. Claro. Você não vai. Não, desistam. Ninguém vai ser bom em tudo, gente. Vai ficar igual o tal do pato, né? Que não voa direito, não nada direito, né? Então, assim, foca nas 5 melhores características que você tem e faça delas crescer exponencialmente. Fica muito boa naquilo que você já é bom. Porque isso vai fazer toda a diferença nesse recomeço. E o que você sabe que não é tão bom assim, busca um apoio, busca uma ajuda, busca uma ferramenta que faça, que solucione aquilo. Reconheça também, né? Reconheça, eu não sou boa nisso, mas eu entendo, eu posso, né? Eu posso pedir ajuda. Porque quando você não é muito bom naquilo, você perde muito tempo pra fazer aquilo e não vai ficar tão bom assim. Delegue. Exato. Delegue, né? Delegue. É algo que a gente também precisa aprender. Exatamente. A vida também precisa aprender isso. Precisa. A gente não é obrigada a ser boa em tudo. Não é. Né? E tudo bem, gente. Tudo bem, né? Eu acho. E vamos aceitar. Nunca seremos. Não. Ninguém vai ser bom em tudo. Né? Tipo, não conheço ninguém que fale, nossa, velho, aquele que funciona em tudo. Ele não funciona. Esse é a fraude de verdade. Essa é impostura mesmo. Porque síndrome. Essa é impostura mesmo. Não tem como. Mas em compensação, se você souber no que você é muito bom, com certeza, se você focar naquilo, fica tão mais fácil. Tão mais fácil. E às vezes a gente até tem uma certa invejinha, né? Você fala, nossa, aquela pessoa fez aquilo, olha, deu certo, que facilidade. Mas aquilo era bom naquilo. E ela buscou uma função, um trabalho, um recomeço adequado com aquilo. Isso faz toda a diferença. Eu acho que isso foi uma cortina que você abriu, que falei muito a tirou um diferença. peso, né? Eu acho que tira um peso. Meninas, ó, isso é um peso para vocês tirarem. Eu acho que talvez esse fosse um conselho, né? Eu acho que seria esse o conselho que você tem para as pessoas, para as mulheres que querem recomeçar. Exatamente. Qual seria esse conselho, assim? O que você aconselharia? Primeiro, a gente tem que saber o que a gente quer. E onde quer estar. Não entra nas coisas, Zeca Pagodinho, sabe? A vida tá me levando, tá sendo bom. Não faça isso. Não faça isso. Você vai se perder. Saiba o que você quer. Saiba onde você quer estar. Eu falo, faz uma lista de o que é bom já. Porque assim, o que você já construiu agora, o que você já tem. Porque isso aí tem a ver com os pontos, porque você já sabe tudo que você já fez. Então, assim, onde você tá agora, o que você já tem construído. Onde você vai de 5 a 7 anos. Porque, gente, 5 anos passa assim. Nós estamos em 2025. 2020 você tava... Foi ontem. Então, assim... Pandemia. Ninguém sabia muito bem, agora a gente já sabe. Não, e passou muito rápido. Então, assim, 5 a 7 anos onde você quer estar e um pra vida. Por quê? Porque daqui a 5, 7 anos, o pra vida tá dali a 5, 7 anos. Porque a gente não tem esse alcance de 50 anos, tá? A gente tem um alcance curto. Então, assim, faz uma lista onde você quer estar daqui a 5, 7 anos. Pega essa bagagem do que você já tem hoje e trace o que falta para chegar nos 5, 7 anos. Senta o bumbumzinho na cadeira e começa a trabalhar. Porque vai passar rápido. Só depende de você. Então, seja liderança, seja recomeço, seja reconstruir alguma coisa, foca no que vai faltar e começa a trabalhar hoje. E é o que a gente está falando. A gente tem que começar. É isso. Eu acho que não teria melhor maneira de encerrar o nosso primeiro episódio. E estejam conosco, porque a nossa proposta aqui é justamente essa. Uma roda de conversas e de troca. Experiências e vivências que podem nos ajudar. Ou simplesmente desabafar, conhecer, trocar. Venham conosco. Porque acho que todo mundo tem um pouquinho de cora, né? Todo mundo tem um pouquinho de cora. E por isso
que venham as outras coras. A gente quer te ouvir, quer saber suas dores. E a gente, se puder, e com certeza a gente pode, a gente vai te ajudar. Obrigada, meu Eu amor. que agradeço. Nossa, eu tô encantada. E a nossa vida precisa de poesia, né? Precisa. Precisa, né? Mais poesia. Por favor.